A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que você tenha uma semana abençoada, uma semana guardada, e eu tenho certeza que Deus quer falar com você hoje. Porque seguir Jesus não é fácil, requer de nós renúncia, requer de nós entrega, requer de nós abrirmos mãos de muitas coisas, mas não há nada melhor, não há nada mais precioso do que buscarmos a presença de Jesus. Mas nós temos que tomar cuidado, como 3 homens aqui que chegaram até Jesus para falar para ele que iriam segui-lo. Mas quando Jesus começa a explicar para eles o preço de segui-lo, esses homens começaram a colocar outras prioridades, começaram a dar desculpas e desistiram. Então é isso que o Senhor quer falar hoje no teu coração. Esteja com Ele. Não desista, caminhe com Jesus, pague o preço em estar com Ele. Renuncie, abre mão, porque você está fazendo a melhor escolha na tua vida. E para isso, eu convido você a abrir comigo lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 57 até o 62. Antes disso, eu vou ler só o versículo 51, para a gente poder entender qual que era o contexto aqui desta passagem, tá bom? Então diz assim, olha, aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Aí agora no versículo 57, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Jesus, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, o que Jesus aqui estava dizendo a estes homens? No versículo 51 vai mostrar que Jesus, ele vai começar a ensinar aqui algo muito profundo para aquelas pessoas que estavam ali seguindo. Ele estava ensinando para eles que seguir Jesus, segui-lo, não poderia ser por uma emoção, mas por uma decisão. E quando eu decido seguir Jesus, eu tenho que entender e ter a convicção dentro de mim que eu vou ter que renunciar e me posicionar. Então, esses homens, quando ouvem isso, eles começam a questionar, dizer, não, Jesus, eu vou te seguir. O primeiro homem aqui no versículo 57 fala assim para ele, eu te seguirei por onde quer que fores. Então, Jesus, para onde o Senhor for, eu vou. Não importa o que aconteça, Jesus. Eu vou estar com o Senhor. Então, esse homem aqui, ele chega até Jesus com entusiasmo, né? Porque ele fala assim, Jesus, aonde o Senhor for, eu vou. Então, ele está entusiasmado. Mas aqui nós vemos que há um impulso emocional. Então, ele é até sincero. Ele até quer seguir Jesus, mas não tem profundidade. Porque ele tem que entender que para seguir Jesus, ele vai ter que fazer sacrifícios, fazer renúncias. E não é algo fácil para o homem renunciar, se sacrificar, abrir mão de conforto, abrir mão da sua vida diária. E muitos querem milagres, muitos querem provisão, muitos querem as bênçãos, mas não querem viver
esses processos. Não querem carregar a cruz. Não querem perseverar. E nós temos que entender que o discipulado não é conveniente. Não é conveniente. Mas o discipulado, ele é baseado na entrega. E é uma entrega inteira, genuína para o Senhor. Então, quando ele fala para ele, eu vou te seguir para onde o Senhor for, Jesus já vem e responde. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Quer dizer, você quer me seguir? Beleza. Só que eu estou dizendo aqui para você, não é fácil. Não tem conforto, não tem status, não tem luxo. Não é sobre isso, mas é sobre o reino. É sobre abrir mão, é sobre renunciar, é sobre deixar tudo para trás. Porque as pessoas, às vezes, elas querem seguir Jesus, elas querem fazer a obra para aparecer, para sair na internet, para tirar foto, para gravar vídeo. Acha que vai fazer missão em outro país, vai ficar lá num hotel luxuoso. Não entende que para estar ali no meio de uma aldeia, de um lugar ali completamente precário, onde as pessoas estão doentes, as pessoas estão famintas, ela vai ter que abrir mão do conforto dela. Não tem como ela levar a mala dela de rodinha. Não tem como levar a roupa dela de marca. Ela vai ter que renunciar a muita coisa, ela vai ter que abrir mão de muita coisa. Ela vai ter que se sacrificar. O reino de Deus, ele é conquistado por esforço. Então não adianta por impulso, pela emoção, eu quero, eu vou fazer, vamos fazer acontecer. E aí chega na hora, a pessoa vê que não é nada daquilo que ela estava idealizando. E aí é onde muitos frustram, onde muitos desistem, porque criaram uma imagem, criaram uma ideologia do que é seguir a Jesus. E seguir a Jesus é pegar a sua cruz e ir. É fazer sim sacrifício. É fazer sim renúncia. Mas nós temos que entender que não há nada melhor, nem maior, do que estarmos na presença de Deus, do que servirmos ao Senhor. Todo o resto da nossa vida vira realmente resto. É como Paulo fala, que quando ele olha para aquilo, para a obra, quando ele olha para o reino, ele vê que tudo aquilo que fazia parte da vida dele não tem mais importância. Então não tem como nós carregarmos a nossa vida, o nosso dia a dia, os nossos desejos, o nosso ritmo de vida, aquilo que já fomos um dia juntos, porque não dá mais. Então ele está dizendo para esse homem, olha aqui, a raposa tem lugar para dormir. A ave do céu tem, mas quem está comigo não tem. Não tem lugar para dormir, vai ser difícil, vai ser puxado. E aí, cadê esse homem? Aí Jesus vai olhar para outro homem e ele vai fazer o convite agora. Vai olhar para o outro e vai dizer, siga-me. Jesus está fazendo um convite para este homem aqui. E esse homem, o que ele vai responder para Jesus? Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Quer dizer, Jesus, deixa eu primeiro resolver as minhas coisas. Deixa eu primeiro ir atrás das minhas prioridades, daquilo que eu considero serem mais importantes. Depois que eu resolver, eu vou. Olha, Jesus, gostei do teu convite, eu vou aceitar, mas primeiro eu tenho outras coisas para fazer. E essas outras coisas que ele está dizendo para Jesus deixa-me primeiro sepultar meu pai. Essa frase, deixa-me primeiro sepultar o meu pai, isso não quer dizer que o pai dele precisava ali naquele momento ser sepultado ou que o pai dele estava doente, então ele ia esperar o pai dele morrer para poder sepultar o pai, para depois seguir Jesus. Quando ele está dizendo isso para Jesus, deixa-me primeiro sepultar o meu pai, deixa primeiro as coisas acontecerem na minha vida. Deixa primeiro o tempo passar. Eu não tenho pressa agora. Eu quero, mas tem muita coisa para acontecer na minha vida. Então deixa, o meu pai
ficar velho, ficar doente, morrer, depois que eu sepultar, depois que eu resolver essas questões familiares, essas outras prioridades na minha vida, Jesus, eu vou. Então, a pergunta para nós, em cima deste versículo é, diante da pergunta de Jesus, diante do convite de Jesus para nós, de segui-lo, se Jesus vier para você e falar, você quer me seguir? Ou se Jesus vier já com uma imposição para você dizendo, siga-me, qual é a tua resposta? Se viesse esse convite hoje para você, porque Jesus está aqui no meio de nós, e Ele está falando no nosso coração, qual é a nossa resposta? O que tem sido prioridade na tua vida? Porque muitos querem, mas primeiro querem resolver outras coisas. Primeiro eu quero terminar meus estudos, primeiro eu quero casar, primeiro eu quero ter filhos, primeiro eu quero resolver minha vida financeira, primeiro eu quero ter a minha casa, primeiro eu preciso resolver essas minhas questões familiares, emocionais. Primeiro eu tenho que resolver, correr atrás dos meus sonhos, fazer aquilo que eu sempre desejei. Eu não posso agora largar tudo para renunciar por Jesus. Eu não posso agora abrir mão dos meus sonhos por Jesus. Eu não posso. Porque eu tenho coisas que são importantes para mim. Coisas que eu mereço, coisas que eu julgo que eu fiz, eu batalhei, então é meu direito de viver. Então é isso que este homem está dizendo. Deixa primeiro eu sepultar meu pai, deixa primeiro eu resolver a minha vida. Deixa eu primeiro resolver essas questões que para mim são mais importantes para o meu coração. E aí Jesus vai dizer para ele assim, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Jesus aqui não está desprezando a família desse homem. Jesus não está dizendo para ele assim, olha, problema do teu pai. Deixa o teu pai que morra e os outros enterrem o teu pai. Deixa para que aqueles que vão ficar se virem. Jesus não está dizendo isso. Mas Jesus está mostrando para ele que existe uma urgência no reino de Deus. Se nós ficarmos esperando todas as questões da nossa vida serem resolvidas, se nós ficarmos esperando que as coisas aconteçam primeiro na nossa vida para depois nós irmos e proclamarmos o reino de Deus, nós nunca sairemos do lugar. Porque a todo tempo nós temos questões, a todo tempo aparecem coisas para a gente resolver, problemas, bênçãos, coisas boas, coisas ruins, o tempo todo aparece. E se eu colocar todas essas coisas acima de Deus, eu vou viver para as coisas e para as pessoas. E eu nunca vou ter tempo para Deus. E eu tenho que entender que eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas na minha vida. O errado da nossa parte é quando nós colocamos Deus em último plano. E primeiro eu tenho que correr atrás, primeiro eu tenho que fazer as minhas coisas. Se sobrar um tempo, eu busco. Se sobrar um tempo no meu dia, eu oro. Eu medito na palavra, eu falo com Ele. Mas primeiro eu tenho que fazer outras coisas. Então ele está mostrando aqui para este homem que não é primeiro as outras coisas. E depois eu busco, depois eu oro, depois eu vou fazer as coisas para Deus. Não, porque quem adia a obediência perde o tempo do seu chamado. E o Senhor está nos chamando. Existe uma urgência de ir e pregar o reino de Deus. E esse chamado é para todos nós. Proclamarmos o reino de Deus é para todos. Esse chamado é para todos. Nós temos que falar do Senhor. Nós temos que levar o seu amor. Nós temos que levar a sua palavra. Então não deixe isso para depois. Não deixe para você buscá-lo depois.
haverá um tempo aonde não vai ter mais tempo. Então, o tempo é agora. Hoje é o dia. Não deixa para fazer amanhã, não deixa para fazer daqui um mês, o ano que vem. Não. Comece hoje. Viva hoje a palavra de Deus. A partir de hoje. Comece hoje a falar do reino. Comece hoje a fazer a diferença. Entenda que o Senhor tem que estar em primeiro lugar. Ele é tua prioridade. Porque Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Se não fosse a graça dEle e nem a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui nesse momento falando dEle, buscando Ele. Se nós estamos vivos, se nós estamos respirando, se o nosso coração está batendo, é porque a graça dEle está sobre nós. Então nós temos que levar este amor, levar Jesus para as pessoas. E nada mais importa, nada pode importar. Não são coisas, não são pessoas, não é sobre isso. Mas é sobre Ele, é tudo sobre Ele. A glória para Ele, a honra para Ele, é tudo sobre Deus, não é nada nessa vida sobre nós. Então que Ele seja a sua prioridade, amém? Ele tem que ser a sua prioridade. Aí Jesus, no versículo 61, outro homem vai vir falar com ele, vai falar assim, vou seguir-te, Jesus. Eu vou, Jesus. Então, o primeiro lá não foi, porque servir o Senhor não é fácil, não tem lugar para dormir, não tem lugar direito para comer, vai passar muito sacrifício, vai ser muito difícil, desistiu. O outro o Senhor chamou, primeiro quer sepultar o pai dele, primeiro tem outras prioridades. Eu vou, Jesus. O terceiro vai falar para ele, eu vou te seguir, Jesus. Mas tem só uma condição, Jesus. Primeiro, deixa eu voltar e se despedir da minha família. Então, este aqui está dizendo assim, eu vou, mas tem uma condição. Aqui, esse mas, para Jesus aqui, quando ele está falando para Jesus, este mas, essa condição, representa um coração dividido. Eu quero Jesus, mas eu também não quero abrir mão das pessoas que eu convivo, mas eu também tenho as pessoas que eu amo, mas também tem os lugares que eu gosto de ir, mas também tem as coisas que eu gosto de fazer, e agora? O que eu faço? Aqui representa um coração dividido. Se nós formos lá para 1 Reis, no capítulo 19, quando Elias, ele vai até Eliseu, e aqui eu sou apaixonado pelo Velho Testamento, principalmente por Elias e Eliseu, amo demais esses profetas aqui, e ele fala assim no capítulo 19, versículo 19, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, e ele estava arando com 12 parelhas de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou, lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida, e meu pai e minha mãe disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu lhe fiz. Olha o que ele vai fazer. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Então, quando ele entende que Elias está o chamando, ele só pede para ele assim, deixa eu só me despedir da minha família. Então, eu só quero romper com o meu passado. Eu vou romper com o meu passado. E eu vou queimar tudo. Eu vou sacrificar os meus bois. Eu vou apagar o meu passado, porque eu não vou voltar mais para lá. Então, a atitude de Eliseu nos ensina que quando nós somos chamados, porque nós lemos ali em 1 Reis que Elias alcançou Eliseu. Quando o Senhor nos alcança, nos chama, nós temos que entender que a nossa vida não é mais nossa. Então, aquilo que até então
eu vivia, eu fazia, eu falava, eu ouvia, não me pertence mais ali. Então eu tenho que romper com as coisas que me prendem. Então, se ele fosse embora ali por um impulso, como aquele primeiro homem ali que quer seguir Jesus, e ele fosse somente na emoção e deixasse todos os bois, as ferramentas, o arado dele, ele sempre teria um lugar para voltar. Então, ele estaria de uma certa forma olhando para trás. Então, quando Jesus ele pega e fala, aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Porque se eu ficar olhando para o meu passado, ele sempre vai me trazer a segurança de que eu tenho um lugar para voltar. E uma vida com Jesus é uma vida que eu vou olhar para frente e nada mais do meu passado vai me importar. Então, quando Eliseu ele toma essa atitude que ele queima ali todas as ferramentas dele, ele está dizendo para ele mesmo que ele não vai mais voltar ali. Ali não pertence mais. E isso me faz assim pensar em Orfa. Lá Noemi, quando nós vemos lá em Ruth, Noemi e Ruth, eu vou aqui abrir para você, lá no livro de Ruth, que mostra quando Noemi, ela vai voltar ali para a terra dela, e as duas noras viúvas vão acompanhá-la. E somente uma vai ficar com Noemi, que é Ruth. E Orfa, ela vai voltar. Por que Orfa vai voltar? Porque Orfa, ela estava com o coração dela dividido. Então ela não vai conseguir ter um futuro dali para frente naquele lugar. Porque o coração dela estava ainda lá em Moabe. Estava lá com os moabitas. Então, se eu tiver um coração dividido, eu não vou conseguir romper e viver aquilo que o Senhor tem para mim, porque eu vou estar sempre olhando para trás. Então, quando a Noemi, ela pega e fala para as noras dela, lá em 1 Ruth, no versículo 11, ela fala assim, disse porém Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês. Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então, quando ela dá esse beijo de despedida, ela está dizendo para sua sogra, para Noemi, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir ficar aqui. Eu preciso continuar aonde eu estou. Então, entenda que seguir Jesus é uma decisão. E não pode ser uma decisão feita na emoção. Se ela tivesse ficado ali pela emoção, porque ela gostava de Noemi, ela iria se arrepender. Ruth, em contrapartida, está decidida em ficar com Noemi. Então eu tenho que decidir. Eu não posso viver na emoção com Deus. Porque se eu ficar na emoção com Deus, Moabe sempre vai brilhar os meus olhos. Eu sempre vou olhar para trás. A mulher de Ló, ela olhou para trás. Porque ela olhou para a cidade, ela olhou para a vida que ela construiu, para as coisas que ela adquiriu, para as pessoas que ela ali começou a ter relacionamento, a gostar daquela vida. Então, se eu vou olhar para trás, isso vai me impedir de continuar andando em linha reta com Jesus. Porque quando Jesus fala, aquele que coloca a mão no arado, não olha para trás. Porque quando a pessoa ela ia arar a terra,
o arado ali, aquela ferramenta, ela tinha que olhar para frente, porque se ela olhasse para trás, o sulco que ela estava fazendo na terra ia ficar todo torto. Então ela tinha que olhar para frente, prestar atenção, ela tinha que ter foco naquilo que ela estava fazendo. E eu tenho que ter foco, eu tenho que ter prioridade, eu tenho que ter dedicação na obra de Deus. Eu tenho que olhar somente para Jesus. Se eu desviar o meu olhar para os lados, se eu olhar para trás, para o meu passado, como aquele povo no deserto que ficava ali o tempo todo olhando para trás para o Egito, desejando as sopas de cebola, desejando voltar a viver na escravidão, porque bem ou mal, então eles tinham comida, eles tinham um abrigo. Esse povo não entrou na terra prometida. E isso quer dizer algo muito forte para mim e para você. Se você ficar olhando para trás, se você ficar olhando para o passado, se você ficar olhando para pessoas que não agregam mais na tua vida, pessoas que não acrescentam mais na tua vida, você não vai conseguir romper e viver o teu chamado com Deus. Nós temos que entender que vai ter pessoas na nossa vida que não vão poder mais caminhar conosco. Não porque nós somos melhores do que elas. Não porque agora, eu sou mais espiritual e ela é muito carnal. Não, não é por isso. Mas tem pessoa que ela não vai mais me acrescentar. No sentido de que ela vai trazer o meu passado à tona. Ela vai trazer coisas com ela que eu não posso mais, eu não devo mais compartilhar. Então eu vou ter que fazer escolhas, eu vou ter que fazer renúncias. E esses homens aqui, o problema deles não era aquilo que estava acontecendo fora, mas era o que estava acontecendo dentro do coração. E o nosso coração, ele é enganoso, ele é traiçoeiro. Então se eu continuar querendo trazer o meu passado, continuar trazendo a convivência com as pessoas, aquilo que está dentro de mim vai tomar força. Eu vou ser iludida, eu vou ser enganada. Não tem problema. Tá tudo bem. Não tem problema eu ir lá junto. Não tem problema eu ouvir isso. Não tem problema eu falar sobre esse assunto. Não tem problema. Então as coisas vão ficando todas normais. E aí eu vou trazendo o mundo para dentro da minha vida. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou eu estou com ele, ou eu estou contra ele. E o Senhor quer de nós um coração inteiro. O Senhor quer você por inteiro. Ele não quer metade sua. Ele não quer um coração dividido. Ele não quer um homem com ânimo dobre. Não. Eu tenho que estar firmada, alicerçada com Ele. Eu tenho que estar com as minhas raízes profundas em Cristo Jesus. Porque senão qualquer vento de doutrina, qualquer palavra aí de homem, qualquer tendência de internet vai me levar. Eu vou ser levada. Então nós temos que entender que seguir Jesus não é fácil. Não é fácil. Muitos começam muito bem, vão naquela empolgação. Só que quando são confrontados pela palavra, quando o Senhor vem e começa a exigir, esperar dele que ele abra mão daquilo que até então ele achava que era certo e fazia, ele começa a dizer, mas assim eu não quero. Mas eu não pensava que era assim. Para mim não dá. Então, nós temos que entender que a salvação, ela é de graça. O Senhor quer salvar todos, é graça de Deus. É graça derramada de Deus sobre todos aqueles que o querem. Mas o discipulado ele vai exigir renúncia, posicionamento e entrega diária. Então, todos os dias eu vou me entregar a Ele. Todos os dias eu vou abrir mão de mim mesmo. Todos os dias eu vou falar não para o pecado. Eu vou fugir do pecado. Eu vou fugir da aparência do mal. Todos os dias.
Então, o Senhor está dizendo hoje para nós nessa manhã. Está fazendo uma pergunta para nós começarmos a nossa semana com esta pergunta: qual é a tua prioridade? Qual é a minha prioridade? Porque às vezes, sem a gente perceber, nós vamos fazendo outras coisas. Depois eu faço, depois eu resolvo, e as coisas vão ficando para trás. E quando nós vamos ver, passou o dia, passou a semana, passou o mês, passou o ano, e cadê Jesus? Está lá do lado de fora, como naquela igreja lá em Laodiceia. Jesus ficou do lado de fora da porta. Ele estava do lado de fora da igreja, batendo na porta, dizendo: eis que estou à porta e bato. Porque aquelas pessoas da igreja ali de Laodiceia, elas estavam tão autossuficientes, elas tinham tantas prioridades ali, porque elas estavam vivendo o melhor ali financeiramente. Uma cidade próspera, uma cidade que estava ali fabricando colírios, tecidos caríssimos, estava no polo da moda, estava ali na rota comercial. E para que buscar Deus? Está tudo bem com a gente. Vamos atrás das outras coisas. Vamos correr atrás do vento. E Jesus vai falar para eles: vocês são cegos, vocês são nus, vocês são pobres. Porque eles achavam que eles tinham tudo, mas na verdade eles não tinham nada. Porque se nós não tivermos Deus, não tivermos Jesus na nossa vida, nós não temos nada. Então Ele tem que ser a prioridade. Então que você possa dar essa resposta para o Senhor através das tuas atitudes, através do teu dia a dia, através do teu coração. Qual que é a tua prioridade? Coloque Ele em primeiro lugar. Porque sem Ele não tem como. Sem Ele não dá. Uma vida sem o Senhor não dá. Não dá. É impossível. Nós não temos para onde ir sem Ele. Amém? Eu convido você nesse momento a orar ao Senhor. Talvez se você entrou aqui hoje nesse devocional e tem percebido que Jesus não é mais a sua prioridade. Que você está correndo muito. Está fazendo muitas coisas, não tem tempo mais para ouvi-lo, não tem tempo mais para falar com Ele. Aproveite esse tempo agora. Ore ao Senhor, peça perdão a Ele, conserte, porque Jesus está sempre de braços abertos para nos receber, para endireitar os nossos caminhos. Tudo que Ele mais quer é se relacionar com você. Tudo que Ele mais quer é te tocar, é ouvir, é falar. Por isso que Jesus fala lá para a igreja: eu quero, aquele que abrir a porta, eu quero entrar, eu quero sentar à mesa, eu quero me relacionar. O Senhor quer se relacionar com você. Então comece hoje esse relacionamento com Ele. Esse relacionamento verdadeiro, que vai ser um relacionamento eterno, firmado numa aliança com o Deus eterno. Amém? Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Deus. Obrigada por esta palavra. Obrigada, Senhor, por este momento tão precioso na tua presença. Deus, nada mais importa do que a sua presença em nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, gera no nosso coração mais fome, mais sede, mais desejo por ti, para que nada nem ninguém venha tomar um lugar na nossa vida que é somente do Senhor, Pai. Venha, Senhor, abrindo os nossos olhos, destapando os nossos ouvidos de todo engano, de toda palavra contrária, de toda confusão, de toda seta, Deus, da nossa mente, Pai. Que nós estejamos firmados no Senhor, somente no Senhor. Que o Senhor seja, Deus, a nossa prioridade, o nosso tudo, Pai, em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Venha, Senhor, abençoando cada pessoa, cada família aqui representada neste devocional, Pai. Que eles tenham uma semana guardada, abençoada pelo Senhor. Dá ordem aos teus anjos agora, Senhor, para que os visitem aonde quer que eles estejam, Senhor. Venha firmando, Deus, cada pé na palavra, Senhor, para que os joelhos, Senhor, não fiquem vacilantes, Pai, mas que eles possam andar firmes, olhando para o Senhor, que é o alvo, Pai, de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Nos guarde, nos livre de todo mal, Pai. E vem derramando sobre cada coração mais fé, mais alegria, mais confiança,
mais perseverança, Pai, para que eles possam, sim, Senhor, renunciar, abrir mão, Pai. Vem com coragem, vem com ousadia, vem com trepidez, Pai, para que eles possam abrir a boca, Deus, aonde quer que eles forem e falar do teu amor, falar da tua justiça, falar da tua glória, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe seu dia, sua casa, a sua família, o seu trabalho, que você tenha um dia guardado pelo Senhor. Eu agradeço pela tua companhia, agradeço pelas tuas orações. Se você foi tocado por esta palavra, compartilhe com outras pessoas, amém? Para que outras pessoas também possam ouvir da palavra de Deus. Ide, vai e proclama o evangelho. Leva a palavra de Deus para outras pessoas, amém? Um beijo grande no teu coração, fica com Deus e eu te espero aqui amanhã às 8 horas da manhã, amém? Um beijão, daqui a pouquinho vou postar lá no YouTube, entra lá se você não segue o canal do YouTube, Páginas Marcadas Renata Fernandes, entra lá, siga a página, dá lá um joinha, compartilha, me ajude a impulsionar lá o YouTube também, amém? Um beijão, te espero amanhã, fica com Deus.